Tá? Aí sim, gente, boa noite. Oficialmente agora a gente inicia a sessão pública de defesa. Aqui sim é TG2, né? Tá, TG2 do Adriano e do Leandro, o mesmo sobrenome, Adriano Saco e Leandro Saco. O título do trabalho deles hoje é Protótipo de aplicativo para celular voltado para a gestão familiar da epilepsia. Meninos, vocês vão ter 20 minutos, tá? Para fazer a sua defesa. Enquanto isso, a gente vai aqui assistir. Vocês fiquem à vontade para deixar a câmera aberta ou não, tá? Fiquem aí a critério de vocês. Acabando esse tempo, vocês finalizam, passa de volta aqui para mim a regrinha aí do jogo VCS e a gente convida os professores para fazer os comentários. Boa sorte para vocês. Ok, obrigado, professor. Apareceu a tela aí? Ok, apareceu sim. Então, o desenvolvimento nosso é um protótipo de aplicativo para celular voltado para a gestão familiar da epilepsia. E a epilepsia é uma doença, é um problema, né? É uma alteração temporal e irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causado por febre ou drogas ou distúrbios. Durante alguns minutos, ou às vezes até segundos, o cérebro da pessoa emite esses sinais incorretos, onde desencadeia a crise convulsiva. Em relação ao tratamento, cerca de 70% das pessoas afetadas podem ser tratadas e ter suas crises controladas, com medicamentos básicos e de baixo custo. E cerca de 30% dos pacientes apresentam casos mais complexos, refratários ao tratamento com remédios. E continuam a ter as crises, sem remissão, apesar de tratamento adequado com medicação. As causas da epilepsia podem ser genéticas ou adquiridas. A pessoa pode nascer com a epilepsia ou desenvolver durante a vida, né? Tem muitas pessoas que acabam começando a ter a crise depois de adulto, ou às vezes até idoso. As causas são, a grande maioria que inclui, é o traumatismo craniano, lesões perinatais e infecções encefálicas, entre elas a neurocisticercose e o acidente vascular cerebral. As convulsões, muitas vezes, além de serem consequência da doença, e o tratamento, sem o controle e tratamento, submete o paciente a vários riscos, como, por exemplo, quedas, acidentes e queimaduras. E isso pode ser grave, né? Portanto, a tecnologia da informação poderá ser um grande aliado importante na melhoria da qualidade de vida, pacientes, familiares e médicos. Bom, a gente pretende então desenvolver um protótipo, né? E a versão inicial é um sistema ou parte de um sistema construído em um curto período de tempo. Então a gente vai Leandro, seu microfone ficou mutado por engano, meu caro. No meio do caminho. Peraí. Aqui nós estamos na mesma sala aqui. Bom, a gente
O protótipo é uma versão inicial da solução. É uma parte de uma solução construída em um período de tempo, aprimorando durante esse semestre, o semestre passado, a gente foi aprimorando para testar e avaliar a eficácia global para resolver um problema específico, que é o problema da epilepsia para as pessoas. O que se pretende é desenvolver um protótipo de app voltado para as pessoas que têm epilepsia, para ajudar no tratamento, para ajudar na gestão das crises, porque na epilepsia, muitas vezes você sabendo, se marcando o dia da crise, deixando anotado o que você comeu no dia, essas coisas para o médico auxilia no tratamento, na mudança de remédios e toda essa parte. O referencial teórico, né, a gente vai abordar os elementos que fazem parte da elaboração do trabalho, a fim de proporcionar embasamento teórico necessário para compreender o assunto. Então, é epilepsia, conceitos, o avanço da assistência médica, tecnologia da informação, linguagem de programação, banco de dados. A metodologia. Nesse capítulo do trabalho será apresentado os procedimentos necessários para o estudo e o estado da arte sobre a epilepsia e os requisitos para o desenvolvimento de aplicativos móveis e para o alcance do objetivo traçados. No desenvolvimento desse trabalho, buscamos artigos relacionados a aplicações móveis. Juntamos todo esse conteúdo e montamos nosso desenvolvimento de aplicação. Não fizemos o desenvolvimento da aplicação. Então, é só um protótipo, né? A gente não tem o conhecimento para estar desenvolvendo, mas a ideia é se algum dia, quem sabe, a gente conseguir isso. Bom, aqui são as interfaces de como seria o aplicativo num celular, numa tela de um celular. Então, aqui tem a tela as telas do médico. Quer continuar? Então, aqui inicia a parte que é as telas que a gente criou do aplicativo, né? Aqui a questão dos médicos, é uma das partes do médico, e a gente vai colocou primeiro todas as telas dos médicos, depois as dos pacientes e as dos familiares, e depois a gente vai estar detalhando melhor cada tela. Que seria a tela do médico, tá, a tela de login, e criar conta, caso o médico não tenha, menu e medicamentos. Também do médico, que é relatório de crise, dados pessoais, contato familiar e a receita. Aqui é a versão do paciente, tela de login, criar conta, menu principal, medicamentos em uso. Alarme de medicação, diário de crises, dados pessoais, contato familiar. E aqui as telas de receita. E aqui as telas do familiar. Que é o login, criar conta, menu principal, contato familiar, receitas e prescrição de receitas. E aqui já as telas, daí aqui a gente vai estar detalhando melhor. Aqui as telas de login, a gente vê o login do médico, o login do paciente e o login do familiar. Na do médico, a gente pensou a questão, o login dele, por exemplo, e-mail e senha e especialidade. Por quê? Por exemplo, eu que passei por isso, tratava na Unicamp e tinha um acompanhamento com o médico de base do posto de saúde.
E aí eu pelo menos vi a dificuldade do médico em simplesmente estar fornecendo a receita, mas ele queria saber, ter uma noção do que o neurologista estava fazendo no tratamento. Então, essa versão, com o aplicativo, o médico de base, que faz, de certa forma, um acompanhamento, mesmo no fornecimento de receita, ele pode estar tendo um acompanhamento, como está o tratamento, o relato das crises que o paciente tem, e na tela de login do usuário, do paciente, o usuário e a senha, e a mesma questão no familiar. Aqui na questão de caso o médico não tenha conta, daí ele cria a conta com o nome, o CRM dele, que é o código do médico, né, a identificação dele, o e-mail, a senha e a especialidade, caso seja o profissional neuro do paciente, neuro, se for o clínico ele põe ali. E no paciente criar conta, ele entra com o e-mail e cria a senha, que é o mesmo caso para o familiar. Coloca o e-mail dele e a senha. Aqui na tela de menu principal, no caso do médico, ele tem os pontos de pacientes, que ele pode estar acompanhando mais pacientes através do aplicativo. Então, ele clicando no pacientes, ele vai ter a lista com os pacientes que ele faz o atendimento pelo aplicativo. O relatório de crises, pedido de receita, que o paciente fez o pedido da receita, daí vai aparecer todos os pacientes que foram feito pedido de receita para ele estar fornecendo a receita e passando para o paciente. Receitas, que aparecem todas as receitas que ele forneceu, por exemplo, um histórico, né, de receitas, medicamentos em uso, configurações, para daí ele editar alguma coisa. E no caso do paciente, o cadastro do familiar, o diário de crise, que serve tanto para o paciente quanto para o familiar, fazer a gestão, né? E geralmente a pessoa teve a crise, ela não vai saber, porque ela não vê o que aconteceu. Então, o familiar tem no aplicativo, ele adiciona o tempo que o paciente ficou com estado de crise e os detalhes do que aconteceu. O pedido de receita para o familiar, para o paciente que precisa da receita, ele faz o pedido, e a aba de receitas, que é onde fica salvo as receitas fornecidas, que ele pode depois salvar, imprimir e ir na farmácia e comprar o medicamento, né? Porque esses medicamentos é com retenção da receita. Então, daí ele imprime a receita em 2 vias e fica uma com ele e uma com a farmácia. Alarme de medicação, um tópico que a gente achou interessante, porque eu, por exemplo, me esquecia muitas vezes de tomar remédio. Eu ponhava relógio para despertar, celular para despertar. Mas porque se tem o aplicativo, a gente pode colocar um alarme no aplicativo, né? Que é essa função. O cadastro familiar, a questão familiar, o cadastro, o diário da crise, para ele colocar receitas, medicamentos, alarme de medicação para o paciente, para o familiar também fazer o controle, que está com, seria medicação, tá, dedicação, um errinho gráfico. E aqui a lista de medicamentos que o paciente faz uso. Eu citei os remédios que eu tomava, né? Que é o Clobazam, e vezes ao dia, que é a dosagem que o paciente toma. E aí a lista de medicamentos, que é a mesma tela para o paciente, para o médico e para o familiar. Aparece o nome do remédio e a dosagem que toma. Aqui na tela de relatório de crise, para o médico aparece o nome do paciente e a data que ele teve a crise, está no relatório, o horário e logo no final embaixo um relato de um familiar que fez o acompanhamento desse paciente que teve a crise.
Daí o médico faz esse controle, né, de ver como que foi a crise. E na versão do paciente e do familiar, teria apenas a data, horário e o relato da crise, o relatório da crise. Aqui nos dados pessoais, no médico, o código que a gente pensou pode ser o CRM ou algum código do setor de neurologia, por exemplo, ou o código do paciente também, né? Que ele está acompanhando. No nome, o nome do médico, o endereço do médico e o e-mail do médico. Caso seja necessário, o médico não está conseguindo acessar o aplicativo, por exemplo, o paciente pode entrar em contato com ele através do e-mail. E no usuário também a mesma coisa, o código do usuário, o nome, o endereço e o e-mail, que ele pode editar e adicionar um novo, como está nas abas embaixo também. E no contato familiar, o nome do familiar, a relação, que é o que a pessoa é do paciente, e um telefone de contato. Aqui a gente colocou 2, porque se, por exemplo, vamos citar eu, por exemplo, estou na rua, tive a crise. A pessoa que viu sabe que eu tenho um aplicativo e daí ele faz a gestão pode entrar em contato com o familiar. E aqui a tela da medicação do paciente, o medicamento que o paciente faz uso, que tem apenas no familiar e no paciente. A tela de receita, o que é o pedido de receita, né? As telas de pedido para o médico controlar e para o paciente ou familiar fazer o pedido. E aqui a tela da receita. Aqui ela está uma receita branca e uma azul, que eram as medicações que eu tomava, e a gente fez a receita dessas medicações. Em considerações finais, a gente, como conclusão desse trabalho, gostaríamos de sugerir que fosse desenvolvida essa aplicação, pois vemos que é de grande ajuda para muitas pessoas que convivem com a epilepsia e por não ter muitas versões de sistemas para fazer esse controle dos pacientes passam por esses tratamentos, ou familiares, ou até mesmo os médicos, né? E também estamos à disposição para um contato de alguém que queira desenvolver e queira fazer uma ligação. A gente está à disposição para estar colaborando também nesse desenvolvimento. Aqui algumas referências que a gente utilizou para desenvolver todo o conteúdo, desde o semestre passado e desse também. E aqui alguns agradecimentos que a gente gostaria de fazer. Primeiramente a Deus, que nos capacitou durante toda a vida, até aqui vivida, como também nesse trabalho de desenvolvimento dessa funcionalidade. E também a professora Márcia, que deu total apoio desde o início, o professor Rafael, que foi o primeiro da unidade da FATEC que ficou sabendo de tudo isso, mas que abraçou desde o primeiro momento. O professor Sandro, que no início do projeto já abraçou também, o professor Giovanni e a doutora Gabriele, médica lá da Unicamp, que forneceu o contato da Isilda e do Dr. Lee para a gente desenvolver todo esse trabalho. Isso desde a palestra lá na faculdade, como o desenvolvimento do aplicativo e do conteúdo. Enfim. Adriano e Leandro, obrigado pela apresentação, parabéns, né, por mais um trabalho desenvolvido, mais uma etapa, né, desse trabalho. Agora a gente vai passar para a consideração dos professores, tá? Eu vou chamar primeiro a professora Márcia para fazer suas considerações, depois a gente chama o professor Rafael.
Leandro e Adriano, parabéns pela apresentação. Eu, particularmente, fiquei muito contente, né? Vocês sabem disso, vocês, né? Com a conclusão do trabalho, com o desenvolvimento e, principalmente, Adriano, com a superação de todos os obstáculos, né? Que a vida te impôs, que as situações foram impondo a vocês, né? Mas venceram todas elas. E você sabe da minha alegria quando eu vi as telinhas, né? Do protótipo do app. Eu fiquei muito contente, porque assim, foi particularmente para você, eu percebi assim, a busca, né? De como você ia fazer aquilo com talvez poucos recursos, né? Mas você fez, foi lá, conseguiu, apresentou e ficou muito bacana, tá? Então, assim, como o objetivo principal do trabalho, que era apresentar um protótipo, na minha opinião, esse objetivo foi plenamente atingido e isso me deixou muito contente. Lógico, Adriano, que no seu trabalho escrito tem coisas para consertar de referência, citação das referências lá no final. Na minha opinião, as telinhas têm que ser colocadas no capítulo resultados, né, e discussão, que você pôs depois um texto muito pequeno. E a sua conclusão, né, que na verdade são considerações finais, a gente precisa fazer uma alteração. Então, se o Sandro me permitir, na semana que vem, Adriano, você me lembra, eu repasso o trabalho todo com você e a gente refaz essas citações que você fez. A gente já tinha corrigido uma vez, mas não sei o que aconteceu, elas estão na forma original que a gente corrigiu. Então, me lembra, eu marco com você, um dia de noite a gente repassa aí todo o trabalho para colocar tudo em ordem, né? Mas, sempre, parabéns para vocês, né? Eu me lembro da nossa primeira conversa lá com o Dr. Lee, que eu achei aquele homem com tanto conhecimento, mas de uma humildade extrema, né? A enfermeira também. E a gente conseguiu, né? Vocês chegar a esse protótipo. Para mim foi uma vitória. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado, professora Márcia. Eu só queria fazer um comentário aqui, né? A questão eu lembrei esses dias daquela primeira reunião que nós tivemos lá com o pessoal lá. Eu dei até um print de tela para colocar no meu relatório de HE. Eu sempre faço dou uns prints nas apresentações assim né? Mas eu lembrei esse dia foi muito legal. Eu lembro que aquele dia foi um dia bastante conturbado para mim na empresa, trabalho home office, e aí eu achava que eu não ia conseguir participar daquela reunião. Eu fui, sabe quando você vai para a reunião falando, nossa, mas foi tão proveitosa aquela reunião, de um conhecimento, de uma troca tão legal que olha, faz um ano já, né? E eu lembrei esses dias dela. Mas legal. Sandro, Sim? quando a gente ia desenvolvendo a disciplina do projeto 2, né? Eu ia lembrando dele, da Isil, eu falei, nossa, olha só, né? E, assim, gostaria muito de um dia poder vê-lo funcionando, né? O aplicativo, quem sabe aí no futuro. Eu não consegui ainda um grupo para fazer. Mas agora, acho que com o curso de DSM, Sandro, a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. Exatamente, eu pensei nisso também. Puxa para nós, né? Eu acho que a gente consegue. Mas legal. Legal. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigado pelas considerações aí, Vamos agora para o professor Rafael. Rafael, por favor. Olá, boa noite. Cá estou. Primeiramente, meninos, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. E antes de qualquer coisa, eu preciso expressar o quão gratificante é para mim estar aqui hoje, né? Como o Adriano comentou, lá no comecinho, lá atrás, né? A gente teve esse primeiro papo a respeito. Inclusive, foi num final de semestre, num pós-prova, que reunimos a turma, né? Para sair lanchar depois da última prova. E surgiu esse papo. E aquele dia, né?
a gente colocou essa sementinha e hoje eu estou vendo, né, como essa semente já é um broto desenvolvido, né? E então é muito gratificante ver, né, esse ciclo, porque a história não acabou, né? É um ciclo, é uma etapa, que nem o Sandro comentou. Então me deixa muito contente estar aqui hoje vendo, né, onde chegamos depois daquela conversa lá naquela noite, naquele lanche, né, com a turma toda da sua sala. Em complemento, né, a professora Márcia, aí vamos agora falar da apresentação, do trabalho escrito. A apresentação deu um complemento bom à parte escrita, gostei. Teve uma coisinha que eu tô assim, mais na dúvida, né, do que qualquer coisa. Chegou uma parte perto do final que você falou da questão da receita, né, da medicação, tendo no aplicativo. Como, né, embora eu tenha sim na família um problema de saúde que requer atenção, mas não está tão envolvido com medicação a ponto, né, de ter esse tipo de controle, né? E me deu esse estalo, esse tipo de medicação, imagino que tem que ter a assinatura do médico, né? Então eu fiquei intrigado em como funcionaria essa questão da receita da medicação, e esse ponto eu não consegui ter tão esclarecido. Vocês imaginaram algo a respeito disso? Ou realmente está ainda algo no protótipo a ser moldado? Então, eu tenho uma resposta para isso. Quando a gente começou a desenvolver a questão do aplicativo e tal, eu tive consulta com o médico lá. Eu comentei com o médico lá da Unicamp, o neuro que eu faço tratamento, né, com a equipe, né, que ali foi para a equipe mesmo. Sim. E ele falou que eles têm como os médicos já estarem digitalizando a assinatura deles, eles criam uma imagem, alguma coisa assim da assinatura e adicionam na receita, ou seja, transforma a assinatura digital. Daí já coloca, ou seja, a assinatura é possível fazer tranquilamente, para estar colocando na receita. Bacana. Algo que está me vindo aqui na cabeça agora como sugestão, né, para um dia isso ser desenvolvido, que aliás, né, acredito que todos aqui enxergamos o quão pertinente é para a sociedade isso, né, o quanto isso pode acrescentar para a qualidade de vida, né. A proposta de vocês, num caso específico, né, de pacientes com epilepsia, mas várias outras situações de controle de medicação, né, controle constante, né, isso acredito que dá para ter sua devida adaptação, né, e expansão da proposta de vocês. Mas pensando aqui comigo, nessa questão da validação, de repente, né, quando isso vier a ser desenvolvido, ter algum tipo de QR Code, porque daí a pessoa na farmácia, né, consegue ler, fazer algum tipo de validação, sabe, para ter certeza que é uma receita realmente assinada e não é nenhum tipo de falsificação, né? E nisso daí, eu acho que eu peguei o gancho nessa colocação do senhor. Pode, por exemplo, penso eu, depende da farmácia, daí se ela aceitar, em vez do paciente imprimir a receita, que a gente pensa no meio ambiente nesse ponto daí, leva salvo num pendrive, no celular, por exemplo, e manda direto pro farmacêutico a receita pronta, só que em vez de impressa, ela é digital, né? Eu tive essa ideia porque o atual aplicativo de vacinação do governo federal, né, se não me engano, tem um QR Code, né, para consultar a questão da validade da vacinação, né? Porque é que esse papo, coincidentemente, surgiu recentemente entre amigos, um pouco de desvio aí, mas teve uma situação de eventos em Jaguariúna recente, né? E o pessoal comentando que lá eles pediam a carteirinha impressa e não valia nada digital. E a gente comentando o quanto, né, o aplicativo tem a validação por QR Code, né? Então, a gente estava achando absurdo, né, o tipo de evento não aceitar a carteirinha digital, visto que ela tem uma validação. Então, nisso me deu essa sugestão, né, como algo a gente pensar
quando isso, se Deus quiser, for implementado um dia, né? Ter essa preocupação com a validação só para evitar dor de cabeça, né? Que nem se falou, por causa de uma farmácia que de repente não aceita ou algo assim. Porque o intuito é ajudar e não dar dor de cabeça. Isso. Então fica aí uma sugestão, né? Eu fiz umas anotações, pessoal, quando eu estava lendo o PDF de vocês, abri um TXT e fui digitando alguns rascunhos aqui de observação, algumas coisinhas que eu identifiquei de formatação. Vou mencionar algumas aqui, né? Mas depois eu repasso o arquivo para vocês. Eu tenho o seu contato também, né, Adriano? Então dá para agilizar esse processo, qualquer coisa. Questão que o resumo, achei que ficou muito grande, não achei que não era ali o momento de contextualizar sobre a situação do paciente abordado, né? A questão da lista de figuras, que está ali 100 páginas, e até onde me lembro, né, a ideia dela é ser um sumário também, e a questão na hora das telas, né, diversas, começa a nomenclatura como figura 1, figura 2, depois muda para tela 6, tela 7, né? Então, algumas coisas que, né, mesmo sem o pente fino, eu já consegui dar uma pegada aí, e algumas sugestões, né? Talvez juntar o capítulo 5 e 6, né? Mas com essas partes de escrita, não acho que cabe aqui nesse momento ficar martelando nem nada disso, né? No geral, tá com conteúdo muito bom, né, a questão escrita, é só que nem eu falei, é o pente fino, é aquela polida, é ver um professor, alguém de português para dar uma leitura, ajudar com os ajustes de vírgula, uma outra concordância que escapa, né? Algumas eu peguei e anotei, mas ter alguém especializado nisso para fazer o pente fino deixa o trabalho, ó, né? Como o pessoal fala, né, o beijo do chefe, né, para ficar lindão. Então é isso. Só posso agradecer por ter sido convidado para esse trabalho e parabenizá-los pelo grande resultado que vocês tiveram. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu só queria fazer uma observação rapidinho aqui. A gente, desde o começo lá, né, fez uma proposta de um protótipo, né? E às vezes a gente vê como um protótipo assim, que eu nem até falei com vocês. Olha, o curso de vocês é GTI, construir uma gestão de uma informação, né? Então aqui nós tínhamos a vivência do Adriano, junto até com o irmão, né, que, né, são da mesma família, vivenciar uma necessidade que ajudou muito para a construção dessa ideia, né? O que eu disse assim, a parte da construção da aplicação seria assim só, né, só desenvolver, né? Tudo bem que nós não estamos aqui trazendo nenhum menor que o outro, né? Mas a questão do projeto arquitetônico da casa já está pronto. Agora nós vamos passar para um construtor, né? Que ele vai fazer lá, elaborar, de fato, colocar o projeto para execução. Eu só queria colocar esse ponto, né, porque dada a importância das coisas, né, não é nada acontece nem com uma importância maior ou menor. Cada um tem a sua importância e tudo é importante. É isso que eu queria colocar para vocês. Gente, parabéns para vocês pela apresentação. Esses últimos dias a gente falou bastante, né? Quase que não deu tempo se tivesse mais uma semana de apresentação, nós ia mudar mais coisas. Mas foi muito proveitoso, valeu a pena. E agora a gente vai para a última fase, que é a lavrar a ata da defesa de vocês. Então eu peço que o pessoal aqui da sala online deixe a gente aqui, os professores, para a gente fazer essa discussão e a gente já volta daqui a pouquinho, aí eu chamo vocês. Tá bem? Obrigado, gente.